Sejam muito bem-vindos ao Mentes que Brilham. No programa de hoje vamos conhecer melhor o nosso corpo através do microbioma. No fundo, o conjunto de micro-organismos que nos compõem tem interferência no nosso bem-estar e pode vir a revolucionar o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de doenças. Na segunda parte, vai ficar a saber um pouco mais sobre o projeto Biodiversidade para Todos, da Mata do Bussaco, um trabalho ambiental e social que valeu a Milene Matos o Prémio Internacional Terre des Femmes. Para já, recebemos então em estúdio Roxana Moreira, investigadora da CESPO, a Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário, e também da Universidade do Minho. Seja muito bem-vinda ao Mentes que Brilham, Roxana Moreira. Antes de mais, vamos explicar às pessoas o que é isto do microbioma humano, pelo qual somos compostos, no fundo. O microbioma, como disse, será o conjunto de micro-organismos que habitam no nosso corpo humano. Ou melhor dizendo, a definição que acabei de usar aplica-se mais ao termo que é microbiota. E assim é que será o conjunto de micro-organismos que habitam o corpo, ou um ambiente. Se falarmos do microbioma ou microbiota humano, será no corpo humano. Porquê é que muitas vezes fala no microbioma? Porque a maior parte dos micro-organismos não são cultiváveis e, portanto, para os identificarmos, sabermos da sua presença, trabalha-se mais, em vez da identificação, o cultivo direto dos micro-organismos, a análise global do genoma desses micro-organismos. Muitos micro-organismos são apenas detectáveis para essas análises genéticas. Nós não os conseguimos cultivar, eles têm condições muito específicas para crescerem e, portanto, só pela sua análise dos seus genes é que conseguimos saber que estão presentes e qual a diversidade de micro-organismos que estão presentes. Portanto, às vezes facilita-se e não se fala tanto de microbiota, fala-se mais de microbioma. Eles são vários, fala-se mais de bactérias, são vírus, são protozoários, fungos. Portanto, esses são os termos que nos são mais familiares. Sim. As bactérias. Falamos mais essencialmente de bactérias e dentro do microbiota fala-se mais de bactérias intestinais, porque os vários micro-organismos alojam-se em várias partes do corpo humano, principalmente aquelas que têm contacto com o meio exterior, e dentre essas, que são as vias respiratórias, a via urinária, a genital e a gastrointestinal, será aquela que tem maior superfície e melhores condições para que os micro-organismos cresçam. Zonas mais úmidas, quentes, as reentrâncias, portanto é o local do corpo onde temos maior diversidade microbiana e sim, são mais conhecidas as bactérias, até porque são o tipo de micro-organismo predominante desse microbiota humano. E todos eles, portanto, têm uma função, digamos assim, no nosso corpo. São responsáveis por vários... Sim, será talvez uma reação mais comum, pensarmos micro-organismo, algo mal, algo que nos causa doença. Cada vez mais se percebe que os micro-organismos que habitam o nosso corpo humano têm funções que são muito importantes. E quando digo isto, estou a falar ao conjunto de micro-organismos que existem num indivíduo que está saudável, porque este todos conjunto são importantes, não é? Quando o indivíduo está saudável, quer dizer que vários fatores contribuem para esse estado de saúde e também o facto do conjunto de micro-organismos que vivem nesse indivíduo é um conjunto benéfico, porque a doença pode surgir e poderá ser causada por micro-organismos porque essa microbiota sofreu alteração e que passou a estar presente um micro-organismo patogénico que causa doença, que até poderia ser um que já existia, mas existia em menos quantidade ou noutro tipo de ambiente e mudou de local e passou a causar a doença. Dentro das funções benéficas, são funções relacionadas com o metabolismo, por exemplo. Processos diários que nós nem refletimos muito, sim, não é? Por exemplo, vários tipos de alimentos, nós só conseguimos digerir parte de algumas moléculas que constituem esses alimentos. São alguns dos micro-organismos que estão presentes no nosso corpo que nos dão ferramentas, porque têm genes que codificam para enzimas que metabolizam alguns dessas moléculas. Sem eles nós não seríamos capazes de digerir e de absorver esses nutrientes. Portanto, é uma função metabólica que nos ajuda a obter energia. Outros micro-organismos sintetizam micronutrientes, vitaminas, por exemplo, são sintetizadas, que nos são importantes por micro-organismos. Modificam outras, por exemplo, ácidos biliares, que também nos ajudam à absorção de outros alimentos.
Portanto, é uma função metabólica, uma função trófica, que é importante referir como uma função benéfica do microbiota saudável. Depois terá uma função também de moduladora, que também se fala muito, do sistema imune. Também quando falou de doença, provavelmente estava-se a referir a isso, porque cada vez mais reconhecemos que estes micro-organismos que vão surgindo desde que nascemos, portanto vamos sendo colonizados, ajudam a treinar o nosso sistema imune a ser ativo e a ter uma resposta adequada quando estamos sujeitos a um agente patogénico, agressivo. Portanto, ele está a ser treinado e na altura terá uma resposta adequada. E vão ganhando essas defesas ao longo da nossa vida? Defesas. Portanto, há quem até culpa muito o estilo de vida atual, o facto de usarmos muitos agentes infectantes, exagerarmos em tudo. Ficamos menos resistentes? Sim, porque estamos talvez a modificar tanto a exposição a esses micro-organismos e evitar essa exposição, que um dos problemas poderá ser não modularmos o sistema imune como devemos. E ele tem que ter esse estímulo, não é? Deve ter esse estímulo agora. Também. Desde cedo, portanto, desde bebê? Desde bebê, pronto, o microbioma o microbiota vai-se estabelecendo desde que nascemos. O próprio parto, se for vaginal, os micro-organismos da vagina da mãe, verifica-se até que indivíduos que nascem por cesariana têm um tipo de micro-organismos diferentes do que aqueles que nascem parto via vaginal. Depois pela amamentação, se é materno, se é leite artificial, o contacto da alimentação, o ambiente em que vive, tudo isso determina o tipo de micro-organismos que nos vão habitar. Ou seja, é benéfico também uma criança, um bebê, estar exposto a esse tipo de diversidades logo desde cedo para também ganhar mais defesas? É o equilíbrio e a moderação é sempre bom em tudo, não é? Portanto, quando se diz é bom, claro, proteger demasiado e evitar contacto com tudo, estar sempre a desinfetar, não deixar a criança colocar as mãos no chão, na terra, em nada, obviamente que isso prejudica o estabelecimento do tal conjunto de micro-organismos, claro, que é benéfico. Agora, com isso não queremos dizer que nem será bom a criança que simplesmente claro, não se ter higiene, não se ter sujo, não se ter cuidado, evitar-se todos aqueles procedimentos de prevenção de doença que são importantes. Não dar um antibiótico quando é realmente aplicável, mas obviamente que não dar um antibiótico simplesmente porque se acha que a criança tem alguma coisa e que o antibiótico é um milagre. Muitas vezes o antibiótico nem é aplicável à patologia que a criança tem. Roxana, isto varia de pessoa para pessoa, no microbioma ou não? Não, portanto, varia, obviamente. O que não se pode dizer, ou não, o que eu queria dizer é não há um específico do indivíduo. Pensa-se que cerca de 1/3 dos micro-organismos serão mais ou menos transversais à população. E se não for o micro-organismo, pelo menos a função que ele desempenha, ou seja, há certas funções para o indivíduo existir e ser funcional, deverá ter alguns micro-organismos a desempenhar essa função. Portanto, talvez aí será o microbioma que seja mais transversal do que propriamente o microbiota. Depois 2/3 serão muito variáveis e serão variáveis de indivíduo para indivíduo e serão variáveis, cada um de nós terá variação. Verifica-se que basta uma mudança em hábitos alimentares ou de ambiente que em poucos dias podemos variar a composição de micro-organismos que carregamos. Portanto, só isso estamos doentes, essa variação ainda maior? Depende ou seja, há patologias em que se pensa que poderão estar muito relacionáveis com essa variação. Se falarmos de obesidade, uma patologia, há estudos que mostram que indivíduos obesos têm um tipo de micro-organismos predominante, indivíduos magros outro tipo. Isto provavelmente terá a ver com o facto de pessoas que têm tendência a ganhar peso, se calhar até têm um conjunto de micro-organismos que os ajudam a absorver melhor os nutrientes e tirar mais partido de todos os alimentos, o que é um pouco injusto até porque se calhar são mais eficientes, mas utilizam melhor tudo e de facto depois não ficam contentes com o resultado.
toda a gente se calhar quer ser toda a gente, ou pelo menos a ideia geral da população que é melhor ser um pouco mais magro e se calhar resulta de menor utilização dos alimentos que ingerimos, enfim, vários fatores. É sempre difícil simplificar esse ponto, mas do ponto de vista dos micro-organismos é isso, se calhar são micro-organismos que não nos ajudam tanto a captar a energia dos alimentos sem utilizá-los. Depois há outras patologias que surgem quando há alteração no conjunto de micro-organismos, ou seja, se há, por exemplo, a tomada de um antibiótico, às vezes surgem outros problemas, porque vamos afetar vários micro-organismos, alguns deles benéficos. E uma das funções dos micro-organismos benéficos é funcionarem como protetores, uma barreira para a instalação de outros. Porque produzem alguns químicos, porque ocupam o seu lugar. Portanto, os agentes patógenos têm mais dificuldade em instalarem-se. Quando os bons micro-organismos são destabilizados, os outros têm maior facilidade em desenvolver-se e vão passar a ser tóxicos e exercer os seus mecanismos de toxicidade, e aí surge a doença. Só para terminarmos, já há alguma investigação a decorrer neste momento, ao nível internacional até, em que parte do estudo da investigação é que estamos neste momento no que respeita ao microbioma? Há muitos estudos, quer portugueses, quer internacionais. Há dois grandes projetos, já com alguns anos, do Instituto, do NIH, National Institute of Health, que é o Human Microbiome Project, que está a estudar o microbioma de vários indivíduos, de vários grupos, portanto relacionar o microbioma com indivíduos obesos, magros, com algumas patologias, e portanto está a dar muita informação sobre esse assunto. Há outro que é mais recente, que é o My New Gut, e centra-se mais no microbioma intestinal e relaciona-o com a obesidade, com algumas doenças inflamatórias, e tenta tirar também os seus conhecimentos para conseguir dar informação sobre como podemos usar estratégias nutricionais e alimentares para modular o nosso microbiota e assim conseguir melhorar a saúde, porque isso também é importante. Portanto, claro. Isto é um mundo de possibilidades de informação que com certeza vai tornar muito diferente a forma como abordamos a prevenção, como diz, e o tratamento de várias patologias e de situações. Muito obrigada, Rossana Moreira, pela sua presença aqui no Momentos que Brilham. Nós vamos seguir em frente no programa, vamos até à Universidade do Minho. Há investigadores que estão a desenvolver pensos que vão permitir detectar precocemente infecções em feridas. Ora, veja. À primeira vista parecem pensos iguais a tantos outros, mas neste caso fazem mais do que proteger uma ferida. Através da cor alertam para a presença de enzimas que indicam que a ferida está infectada. Nesta solução nós temos a atividade das enzimas baixa e representa a condição da ferida que está a cicatrizar, daí não verificarmos qualquer mudança de cor. No entanto, na outra solução, como a atividade das enzimas está elevada, nós irá despoltar a libertação do corante, que nós vemos como no penso, como a cor rosa e o azul, que identificam a presença de infecção na ferida. A infecção na ferida é detectada de imediato, o que permite ajustar o tratamento para uma cicatrização mais rápida. Muitas vezes estes pensos estão aplicados durante um grande período de tempo e nunca se sabe, porque o penso está aplicado sobre a ferida e não se sabe o que é que está por baixo. Havendo um indicador visual em que diz, sim senhor, eu tenho aqui esta quantidade de enzimas que é sinónimo de infecção, é uma grande ajuda. Permite atuar mais rapidamente. Permite atuar imediatamente. O auxiliar de diagnóstico está a ser desenvolvido no Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. Há já uma empresa de material hospitalar interessada no produto, que deve estar à venda dentro de 2 anos. Regressamos ao estúdio com a presença de Milene Matos, bióloga da Universidade de Aveiro. Seja muito bem-vinda, Milene. Milene recebeu 2 prémios Terre des Femmes da Fundação Yves Rocher, um nacional e 2, aliás, internacionais, e trouxe o prémio pela primeira vez a Portugal. Estavam 6 projetos internacionais a concurso. E
com o que lhe valeu o prémio, aliás, foi este projeto da Biodiversidade para Todos, que desenvolve diretamente na Mata do Bussaco. Vou-lhe pedir para que conte aos nossos espectadores em que é que consiste o seu trabalho, que lhe valeu estes prémios. Boa tarde e obrigada pelo convite. Bom, antes de mais, eu tenho que esclarecer uma questão muito recente, que o nome do projeto vai ter que ser alterado, porque estava a causar conflito com uma outra equipa que tem um projeto com um nome semelhante. Portanto, à partida vai ser algo como Biosomos Todos. Este projeto, de facto, é centrado na Mata Nacional do Bussaco, mas não se encerra ali. O que surgiu foi, no âmbito do meu pós-doutoramento em Comunicação de Ciência, veiculou-se ali toda uma série de condições logísticas e práticas para pôr em prática este projeto, mas no fundo não é um projeto de ações muito apenas práticas e concretas, é mais uma filosofia de trabalho em que se partilha o conhecimento científico, os valores naturais, entre os quais a biodiversidade, e uma partilha de uma forma de estar sustentável perante a vida, portanto, ancorada no conhecimento científico, mas uma forma de estar perante a vida que é partilhada com os mais diversos públicos. Portanto, e como é que faz isso? Exato. Convida toda a gente a plantar uma árvore? Sim, mais ou menos. Aí é que a Fundação Mata do Bussaco e a Mata do Bussaco em si teve uma importância fundamental para dar o empurrão prático às condições de realização. Portanto, os públicos que visitam a mata são convidados a participar em atividades educativas e o conhecimento científico é transmitido de uma forma muito subtil, porque subtil dependendo dos públicos. Se for não muito aprofundada, não é? Depende dos públicos, lá está. Se for uma escola, eles vão numa missão pedagógica, claro que aí tem ciência... Adaptam a informação, no fundo. Exatamente, e bastante marcada, não é? Se for um grupo de idosos ou um grupo de adultos, a ciência é transmitida de uma forma mais turística, até uma forma de ensinar a ver e a interpretar o que estão a ver. Portanto, aí é de forma mais discreta, mas está sempre alicerçada no conhecimento científico que foi adquirido, no meu caso e naquele território, ao longo do meu doutoramento e do trabalho de outros colegas. Mas depois o segredo é que põe as pessoas... Exatamente. A passar à prática. As pessoas têm que sentir o porquê de se lhes estar a dizer aquilo e ao meterem a mão na massa, não é, por assim dizer, sentem os efeitos imediatos do seu comprometimento e levam o recado para casa que é: eu posso continuar a fazer isto à minha escala local, na minha comunidade, no meu quintal, seja o que for. Estamos já a ver algumas imagens precisamente desse trabalho no terreno. Sim. Nestas imagens surge uma turma da Universidade Sénior de Luso, portanto também pessoas mais idosas que foram participar, neste caso, numa ação de plantação de árvores. Só que, lá está, a plantação não se limita à mera plantação, é explicado todo um conceito, faz-se um passeio pedagógico em que se explica o papel do ser humano e no funcionamento dos ecossistemas, claro, isto é explicado de uma forma mais prática e mais de interpretação de natureza. No fundo, o que é que conseguiu quando começou este trabalho e já lá vai quanto tempo? O início são 12 anos, Muito bem. Mas esta parte mais educativa, uns 3, 4 anos. E notaram diferenças nestes 3, 4 anos, desde que começou a envolver toda uma comunidade vasta de pessoas na biodiversidade da Mata do Bussaco? Notaram muitas diferenças? Quer-nos estabelecer essa diferença entre a mata no início e a mata uns anos depois? Este projeto também coincidiu com o trabalho da Fundação, portanto não é perfeitamente distinguível aquilo que eu fiz com o trabalho que toda a equipa faz. É um trabalho de parceria em que todos contribuímos e há um outro grande projeto, que é um projeto LIFE, o Bright de Correr, que também adota todo este mecanismo de funcionamento. A minha parte foi mais o serviço educativo, que não é só externo, portanto também as pessoas internas recebiam formação e eram cativadas para a realidade que as rodeava no seu ambiente de trabalho, portanto a Mata do Bussaco. Hoje em dia já não se limita à Mata do Bussaco, eu faço este tipo de iniciativas em várias áreas naturais, em vários municípios do país e, portanto, este aspecto multiplicador, exatamente, este potencial multiplicativo é que é fundamental, porque nós falamos de problemas de conservação da natureza e às vezes parecem coisas abstratas e que não nos dizem respeito, como as alterações climáticas, a poluição, são coisas muito distantes.
mas são coisas aplicáveis, são já coisas não sei. Que dizem respeito a todos Exatamente, nós. Não é? Dizem respeito a todos nós e são mensuráveis e corrigíveis à escala de cada um. E essa é a mensagem principal do projeto. E com isto, a correção ambiental ou a proação, a proatividade ambiental, gera também valências sustentáveis no âmbito da sociedade, portanto, do comportamento social, das oportunidades a nível social e económicas também, que é importante as pessoas valorizarem economicamente estes ativos ambientais. Sim, e já vamos falar da comunidade que tem estado a fazer esse trabalho. Eu perguntava-lhe era se em termos ambientais também já se sente efeitos práticos. Sim, claro. Como eu disse, não é só este projeto em si, mas claro, desde que ele existe, a mata é muito mais procurada com aquela visão científica das pessoas que querem aprender o que estão a ver e saber interpretar o que estão a ver e procurar atividades pedagógicas também para as crianças e para os jovens. Nesse sentido, não há dúvidas que a procura tem tido um crescimento bastante significativo e a própria comunidade local que vive em torno da mata, acho que sim, que está muito mais esperta para o conhecimento científico, portanto, quando eu digo isto, quero dizer os valores naturais, não é? A importância da água, da biodiversidade, da fauna, da flora, do trabalho que se faz para a conservação da natureza, o combate às espécies invasoras, que é um grande projeto que está em curso na mata. E todos, cada um no seu quintal, talvez vão fazendo Exatamente, isso e temos mais visto a replicação destas ações no quintal, por assim dizer, de cada pessoa que se interessa por estes. Que tipo de pessoas, e era isso que me estava a contar, é que participam nestas atividades? Portanto, já nos falou dos idosos, sim, mas eu sei que também há reclusos, por exemplo. Exato, a Fundação Mata do Bussaco emprega 7 reclusos no momento e, portanto, estes reclusos não são diferenciados dos restantes trabalhadores, vestem o mesmo uniforme, trabalham de igual modo e este espírito de união e de partilha do mesmo espaço de trabalho e das mesmas condições tem sido muitíssimo benéfico a nível depois da sua reintegração pós-pena. E eu empreendi um estudo com uma aluna para exatamente avaliar estas questões, se o contacto com a natureza, se a formação técnica que eles recebem, se eles próprios acham que terá alguma importância e alguma valorização no momento em que eles terminam a sua pena, e sim, todos os indicadores foram extremamente positivos, portanto é um projeto de louvar e de continuar, porque é muito importante. São reclusos hoje, mas amanhã são cidadãos ativos. Uma forma de integração, de reintegração social. Claro. Mas há mais comunidades também, os jovens? Sim, os jovens, as escolas, portanto todo o público escolar, desde os 3 anos de idade até ao público universitário, incluindo a Universidade Sénior. Depois temos todos os turistas, que vão desde as famílias, jovens casais, idosos também, turismo sénior, turismo ativo. Temos grupos que nos chegam através de agências de turismo, temos estrangeiros. E é complicado? As pessoas adaptam-se de imediato? Eu creio que não estão habituadas a receber assim uma oferta técnica, prática, à sua espera quando visitam a mata, mas essa oferta existe e as pessoas, como é que se deve dizer, primeiro estranham e depois entranham, não é? Quando experimentam, depois o normal é, passado algum tempo, regressarem ou com outra pessoa ou com outro grupo porque tiveram uma experiência positiva, gostaram do que aprenderam e querem repetir e transmitir às pessoas da sua rede de contactos, da sua rede familiar e amigos. O seu sonho era que este pequeno projeto, que já se vai replicando noutros sítios para além da Mata do Bussaco, pudesse ser feito ao nível nacional para que pudéssemos ter um país totalmente verde? Sim, o meu sonho é muito grande. O meu sonho é que houvesse uma forma de sustentável... Ou seja, esta envolvência de toda a comunidade pudesse ser replicada por todo o país? Sim, envolvimento da comunidade nos problemas ambientais, na recuperação ambiental e no conceito de sustentabilidade como um todo, desta forma prática, não é? Na educação. Portanto, o meu grande sonho é permitir que haja educação disponível para todos os que estejam interessados e cativar as pessoas para a realidade que as rodeia. Porque a teoria vai-se tendo, não é? Mas claro. É difícil. E às vezes as coisas são tão óbvias, estão ali e as pessoas costumam dizer, mas nunca tinha pensado nisto, isto está
na minha casa, no meu quintal, na minha rua, e eu nunca tinha pensado nisto. Quero deixar, antes de terminarmos, algum Exato. conselho às pessoas, algo que possam fazer em casa que faça a diferença? Claro, que se envolvam, porque há muitas oportunidades hoje em dia de práticas ambientais e sustentáveis. E o meu conselho é envolvam-se, vão todos aprender, e nós, como sociedade coletiva, e o nosso conhecimento coletivo vai crescer e vai permitir novas oportunidades para todos também. Muito bem. Muito obrigada, Milene Matos, pela sua participação aqui no Momentos que Brilham, e parabéns pelos prémios arrecadados à custa deste projeto tão verde. Obrigada. Nós despedimos-nos. Hoje o Momentos que Brilham fica por aqui. Voltamos na próxima terça-feira com mais investigação. Até lá.